Pessoal, esse é um vídeo da série Implementando e Distribuindo, onde eu vou mostrar para vocês como implementar, tá, um determinado problema, utilizando recursos visuais, né, e depois como que você compila, né, constrói o seu projeto e distribui essa aplicação. Tá? Passa para as outras pessoas também poderem estar utilizando o seu software, o seu desenvolvimento. Tá? Para isso eu estou aqui com o NetBeans aberto, tá, sem nenhum projeto. Eu vou estar criando um projeto novo, da série Java Ent mesmo. Tá? Vou escolher aqui o diretório meu padrão de salvar projetos. Tá? E vou dar um nome para o meu aplicativo. No meu caso aqui eu vou chamar ele de meu app EQ2 grau. Tá? Pode ter o tracinho, pode ter underline, tá? O que não pode é ficar vazio. Então tem o meu app, equação de segundo grau. Não preciso criar esse método main a princípio, tá? Vou dar um finish. Ele vai criar o meu projeto. Tá? O único cuidado que você vai ter que ter, como a gente vai estar trabalhando com janela, o NetBeans automatiza bem a produção dessas janelas e ele gera muito código para a gente, para poder otimizar a questão de tempo, né? Então aqui eu vou criar um novo pacote, vou chamar ele de principal, tá? E dentro desse pacote principal eu vou estar criando, vou vir aqui na opção de New, deu para observar, né? Botão direito, novo, vou pegar a opção Others, mas eu poderia pegar aqui, ó, JFrameForm. É esse cara aqui que nós vamos estar trabalhando, que eu vou estar mostrando para vocês. No modo de JFrameForm, vou chamar esse aqui de janela principal, tal form principal, vou deixar uma janela mesmo, acho que mais tranquilo, e ele vai ficar sendo salvo dentro do pacote principal. Tá, então nós temos aqui a nossa primeira janelinha, né? O que eu vou fazer aqui dentro dessa janelinha? Eu vou arrastar alguns componentes. O primeiro componente que eu gosto de trazer, por exemplo, é o JPanel. Tá? Coloco o JPanel, você pode usar ele aí pode colocar ele para ele se distribuir todo na sua aplicação. Opa. Tá, ele vai ficar do tamanho da sua aplicação. E agora aqui nesse JPanel eu vou colocar alguns componentes. Tá? O primeiro é o label, para identificar alguns parâmetros de entrada. Tá? Nesse JLabel, tá? Vamos colocar assim, ó, coeficiente A. Vou colocar mais um JLabel. Vou colocar o texto para ele, coeficiente B. E vou criar mais um JLabel e vou chamar ele de coeficiente C. Tá? Isso aqui são só textos, vão ser identificação para os nossos campos. O nosso parâmetro de entrada vai ser o JTextField. Tá? Vou pegar um TextField, vou colocar ele aqui, ó. Tem aqui o parâmetro. Esse JTextField, o texto que vai estar dentro dele não me importa, eu posso deixar ele vazio. Tá? Aqui no código, tá vendo? Properties, questões visuais, formatação de fonte e tudo mais. Aqui em código é o nome dele. Tá? Eu vou chamar ele de JTF coef A. Coeficiente A. Esse aqui vai ser o nome que eu vou utilizar para referenciar ele lá no meu código depois, para poder fazer a captura das informações que foram digitadas. Tá? Vamos colocar mais alguns. Pessoal, quanto à formatação, depois você pode escolher uma maneira que te agrada bem aí, ó. Já vou colocar mais um TextField aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o do coeficiente B. E esse cara aqui vai ser o variable name, tá vendo? É o nome da variável. Coeficiente C.
Na guia Properties, eu posso pegar os dois, tá segurando o Ctrl aqui para fazer uma alteração simultânea. E eu posso ir na opção Texto dele e deixar sem nada. Tá? Então, ó, só para a gente entender, vou colocar aqui um JLabel, vou trocar o texto dele, vai ser a.x ao quadrado mais b.x mais c igual a 0. Tá? Só para o usuário saber. Eu posso vir aqui na guia fonte e posso colocar em negrito, posso aumentar um pouco o tamanho, se eu achar conveniente. Ó. Dar uma cara, uma formatação para isso aqui. Vou colocar um botão. Esse botão aqui, ele vai ter um nome, vai ser o calcular. E no code aqui, eu vou trocar o nome dele. Vai ser o JBTM calcular. E aqui embaixo eu vou colocar mais 2 JLabels, tá? Não é no code que eu vou mexer, me interessa no Properties. Primeira raiz. E depois vou ter mais um. E um JLabel para colocar aqui então a segunda raiz. Tirar esses espacinhos aqui. E aí você pode dar uma ajustada aqui, ó, usando o Ctrl, zerar os textos. E vamos colocar o nome para ele aqui no code. Vai ser o JTF. Eu já uso o JTF por causa do JTextField, tá? Vou chamar isso aqui de raiz 01, tá? E o outro eu vou chamar ele de raiz 02, tá? Então essa aqui vai ser a cara da nossa aplicaçãozinha. Tá? Uma aplicaçãozinha bem simples. Tá ok? Aqui no JFrame, você pode vir aqui e buscar a opção de título, na guia Properties, ó, e pode colocar um do segundo grau. Tá, esse nome ele vai para a sua tela. Só para a gente ver, né, se eu clicar aqui com o botão direito e Run File, ele vai executar o meu aplicativinho, tá aqui, tá? O visual não é dos mais bonitos, tá ok? Mas é funcional. Essa aqui é a cara padrão de formatação de um aplicativo Java. Depois a gente pode ver que eu posso mudar ele para aparecer deste modo aqui, ó. Tá ok? Então agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar no botão, selecionar ele, vou clicar com o botão direito e eu vou fazer o seguinte, o meu programa ele só vai executar quando a pessoa ir lá e clicar no botão calcular. Então eu vou vir aqui, ó, para implementar o clique, eu vou clicar com o botão direito, Eventos, Action e Action Performance. Tá? Esse aqui é o evento que vai ser disparado quando a pessoa clicar no botão. Tá? Então ele tem muita coisa que está gerada aqui, tá? Muita coisa que não interessa. Tá? Isso aqui são comentários, cria nova janela. Aqui ele vai falar que tem códigos que estão... que aqui é todo o código daquele formulário que ele gerou de forma automática pra gente. Tá ok?
Esse aqui é o método main, você já sabe para que serve o método main, é o que ele vai buscar quando o programa for executado. E esse método main vai criar uma janela nova, então está tudo configurado de forma automática aqui para a gente já. Tá? Esse campo aqui foi o que ele gerou de forma automática quando a gente foi lá e clicou com o botão direito e mandou gerar um evento para o botão calcular. Tá vendo? JBTN calcular, Action Performance. E aqui dentro, então, ó, eu vou implementar as ações do botão. Tá? Aqui dentro vai vir minha programação. A única coisa que eu vou fazer, ó, é abrir esse item Look and Feel. E tá vendo onde está Nimbus aqui? Eu vou trocar para Windows. Dessa maneira. Tá? Salvar aqui só para você ver. Eu trocando para Windows, eu troquei o tema de apresentação do meu programa. Agora ele vai ser um programinha com a cara do Windows. Tá vendo? Ó? O nome do programa está aqui em cima, meu app, equação de segundo grau e tudo mais. O programinha está bem bacana. A qualquer momento, você pode vir aqui na sua janela e editar ela, não só na parte de código, mas na parte de design também. Você pode estar oscilando entre as duas. Tá ok? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos implementar a ação do botão calcular. Tá? Para isso nós vamos ter o quê? 3 variáveis. Vou chamar de double A. Tá? Que ela vai ter um certo valor. Eu vou ter uma outra variável que é a double B. E a double C. Então o que eu vou ter que fazer? Tudo que o cara digitar naqueles campos de entrada, ele vem para mim em forma de texto. Eu preciso fazer um casting, eu preciso forçar esse texto a ser convertido para um valor numérico. Para isso eu vou usar a expressão double.parseDouble. Tá? Isso aqui é para fazer o quê? Para converter um valor, um texto, para um valor do tipo duplo. Né? E se ele gerar algum evento aí nesse meio, de você digitar alguma coisa que não seja pertinente, tá, o programa vai lançar uma exceção, ele vai fechar e vai falhar. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou lá buscar agora o JTextField, coeficiente A.getText. Tá? E ponto e vírgula. Então, ó, eu estou pegando aquele componente que eu dei um nome para ele, estou acessando a opção getText dele para pegar o conteúdo de texto dentro dele, e eu vou pegar esse valor que vai ser retornado aqui e vou converter ele para um valor de precisão dupla e armazenar ele na variável A. Do mesmo modo que eu faço para o A, eu vou fazer para o B e eu vou fazer para o C. Então aqui vai usar o campo coeficiente B, que eu dei esse nome para ele lá, e aqui vai ser o campo coeficiente C, porque eu também dei esse nome para ele lá. Tá? Então essa daqui é a minha etapa de entrada de dados. Agora eu vou entrar na parte de processamento. Tá? O processamento aqui ele vai ser bem simples. Tá? Eu vou precisar de uma variável que eu vou chamar ela de delta. O que esse delta vai fazer? Ele vai fazer o B, o math.pool, o B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Tá? Não é muito usual colocar essas variáveis começando com letra maiúscula, mas não tem problema, tá? Se você quiser também, aqui conversão é rapidinho, A, B, C. Como eu falei para vocês já em outras oportunidades, a gente deixa para variáveis com letra maiúscula quando elas são constantes. Tá? Quando a gente atribui o modificador final para essa variável, ela passa a ser uma constante, eu não posso mais alterar ela. Então calculo delta, e agora tem as condições. Se delta for maior que zero, faz alguma coisa. Se delta for igual a zero,
faz alguma coisa. Se não, faz alguma outra coisa. Tá? Então, para isso, eu vou criar aqui mais duas variáveis. Vou chamar de raiz 01 e vou chamar outra variável aqui de raiz 02. Tá? Eu posso inicializar elas, se eu quiser. Tá? Tenho que tomar cuidado para esse valor ele não ser passado para o usuário como uma solução. Tá? Mas de todo modo, eu particularmente nesse caso eu vou optar por não inicializar ela. Então o que vai acontecer? Se o delta for maior que zero, a raiz 01 vai ser igual a menos b mais math.square root, que é raiz quadrada, de delta, tudo isso, tá? Dividido por 2 vezes a. Ponto e vírgula. E a raiz 2 menos b menos a raiz de delta por 2a. Se o delta for igual a zero, raiz 01 vai ser igual a quem? Vou aproveitar aqui essa linha, mas vai ser simplesmente menos b dividido por 2a. Tá? E a raiz 02, ela tem o mesmo valor da raiz 01. Tá ok? E agora, se o delta não for maior que zero, nem igual a zero, ele for menor do que zero, eu tenho um problema. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, ó, só para deixar o programa um pouco mais interessante, uma variável erro e vou trabalhar com ela como falsa. Tá? Quer dizer que meu programa não teve erro. Se chegar nesse estágio aqui e erro, eu vou trocar essa variável erro para igual a true, para verdadeiro. Então aqui eu finalizo a etapa de processamento. Agora eu vou para a etapa de saída. Tá? A saída vai ser mais simples. Se erro for igual a true, nem precisaria colocar isso, né? O true, se falar só se erro, ele já vai entender como verdadeiro se for true. Mas vamos deixar assim para vocês entenderem melhor. O que eu vou fazer? Eu tenho o JTextField que eu chamei de raiz 01. Eu vou usar a opção setText para colocar alguma informação nele. Então se tiver erro, ele vai escrever assim, ó. Erro naquele campo de saída. E vai escrever erro no raiz 1 e vai escrever erro no raiz 2. Tá? Se não, quer dizer, se não tiver nenhum erro, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o JTF, raiz 1, vou usar a opção setText e gosto de colocar assim, string.valueOf. Isso aqui é para converter um valor numérico em um texto. Tá? Do mesmo jeito que eu usei o double.parseDouble para transformar um texto em número, o string.valueOf ele vai fazer com que o seu número passe a ser um texto para que eu possa colocar ele num campo que só recebe texto. E aqui eu vou passar então o raiz 01. Tá? E do mesmo modo no JTF raiz 02.setText string.valueOf e aí eu vou passar o raiz 02 para ser convertido para texto.
Tá? Nesse estágio aqui, o que ele está falando? Ele está falando que essas variáveis não têm valores inicializados. Então aqui, ó, agora eu posso inicializar essas variáveis sem medo, né? Por que sem medo? Porque se for maior que 0, vai calcular. Se for igual a 0, vai calcular. E se for menor do que 0, ele vai dar um erro. Então, se acontecer da minha raiz ser menor do que 0, ele não vai calcular valores. Então, por padrão, ele pegaria quem? Esses dois números que seria 0 e 0. Tá? Que não representam uma raiz, mas por ser números você pode confundir e achar que ele representa uma raiz. Para contornar isso, eu coloquei essa variável erro. Então, se o erro tiver como verdadeiro, ele já ignora esses valores e escreve que deu erro para o cara. Agora, se o erro tiver como falso, quer dizer, só se for nesses dois casos, então ele vai lá e pega os valores da raiz e escreve tranquilamente. Tá? Nesse estágio aqui, fim do programa. Vamos salvar. Vou dar aqui um run file. Tá? Tá aqui meu programinha. Vou colocar aqui, por exemplo, menos 30 mais 245 e menos erro 30 e aqui eu tenho os valores, tá? Ele vai representar os valores com todas as casas possíveis, tá? Isso aqui pode ser um pouco desagradável, né? Vamos melhorar isso aí. Para melhorar isso aí, eu posso usar a seguinte notação, tá? Eu posso vir aqui, ó, string.format, e aqui eu vou colocar assim, ó, porcentagem 6.2f e nos argumentos raiz 01. Tá? Eu estou mudando o sistema de conversão. Esse string.format ele converte, mas ainda coloca ele dentro de uma formatação onde eu tenho 6 dígitos, 2 significativos e ele faz a conversão do valor de interesse. Tá? Salvar. Run file. Vamos ver se ele está melhorando a apresentação. Então vou colocar aqui 9 menos 3, 15. Erro, menos 15. Ele calculou as duas raízes aí. 1,47 menos 1,14. Tá? Então perceba que a única coisa que esse programa não tem é que se você vier aqui e zoar na entrada, ele vai gerar erros. Esse erro aqui você está vendo porque você está em tempo de depuração. Tá ok? Mas... Então tá aí, ó, o programinha funcionando de uma forma bem bacana, tá? Se eu quiser eu posso tratar esse erro aqui, não vai ser o objetivo agora nesse estágio, tá? Mas eu posso capturar esse tipo de exceção e dar uma mensagem para o usuário, que alguma coisa foi digitada errada, tá ok? Não vai ser o intuito nesse estágio. Agora eu vou mostrar para vocês como transforma isso em um programa que você possa distribuir. Tá? Clica com o botão direito, aqui em cima, Clean and Build. Ele vai mostrar aqui para você, ó, que ele fez o deploy desse aplicativo. Como ele só tem um arquivo, não tem problema, ele vai pegar esse arquivo, ele vai ser o método principal. E ele gerou para você aqui nesse diretório, ó, na verdade no seu diretório de projeto, ele criou mais algumas pastas. Dentro dessas pastas tem uma pasta chamada dist, que é de distribuição. Tá? Então se você for lá e abrir o seu diretório de projeto,
tá? Você vai ter alguma coisa assim. Dentro do seu diretório de projeto tem esse dist e tem esse arquivo aqui que chama meu app equação de segundo grau.jar. Esse cara aqui é o arquivo executável dos arquivos Java. Então, se a pessoa tiver um Java instalado, não precisa ter um JDK, pode ser o JRE no seu computador. Tá? Vou copiar ele aqui, ó. Vou colar, tá vendo? Ó? É um aplicativinho. Clico 2 vezes nele. Na verdade, o Java não fez isso, né, de forma automática, então é até legal que eu posso mostrar para vocês. Então, uma vez que você fez esse programa aqui, ó, e ele criou para você, ele tem o seu método main, você vai clicar aqui no seu projeto com o botão direito, vai vir em Properties, tá? Room. Na opção Main Class, você clica aqui para procurar e define essa classe como a classe principal. Então aqui tem as opções de building, de compilar, de criar os pacotes, tá? Da parte de documentação. E o programa principal ele vai funcionar em cima desse principal.janela principal, que é onde é que está o nosso método main. Tá? Então eu posso clicar aqui com o botão direito, Clean and Build. Tá? Vou lá acessar a janelinha onde está o meu projeto. Dist. Tá? Clico 2 vezes nele e agora sim, ó, tá aí a minha aplicação funcionando e pode ser distribuída. Eu vou pegar ele aqui só para fazer o teste, ó, Ctrl C, fechar essa janela, minimizar, vou colar ele aqui na minha área de trabalho, tá? Vou dar um Enter e ele está aqui, ó. Tá funcionando o nosso programa, tá? Então você não precisa passar seu código para a pessoa, você passa só esse arquivo .jar e dentro do seu arquivo .jar aí está o programa funcionando. Tá? Dá para você definir os parâmetros e mandar calcular. Caso seja impossível de encontrar uma raiz, ele te mostra que tem algum erro aí. Tá? Um programinha bem simples, apenas para motivar vocês a desenvolver os seus próprios aplicativos. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que ajude vocês a iniciar nessa caminhada aí de desenvolver alguns aplicativos utilizando Java. Muito obrigado.